Fui levado em plena luz do dia. 2 bolas de fogo vermelhas, flamejantes, tinham cerca de 12 metros de diâmetro. Havia algum som? Não, me virei para correr, mas uma terceira apareceu e me levou. Na maioria das histórias sobre abdução, as pessoas lembram de um sonho. Eu só sei que se passaram 4 horas. Você achou que estava enlouquecendo? Não, eu sabia o que aconteceu comigo. Fui curada. Christopher Bledsoe é um dos mais fascinantes pessoas com experiências com OVNIs do mundo. Compartilha toda a história de seu contacto com inteligências não humanas e como esse encontro despertou nele a habilidade de curar outras pessoas. Sempre senti que algo queria acabar com minha vida. Eu rezava quando os OVNIs apareceram. Não eram alienígenas, mas anjos. Fizeram com que todos os estudiosos religiosos do mundo me ligassem. Qual é o seu entendimento sobre portais? Havia uma mulher, ela disse: "Você sabe por que estou aqui? O que estou fazendo é mudar a consciência. Os humanos têm um poder além do que pensamos que temos." Você é uma profetisa? Oi, eu sou a Mayim Bialik. Eu sou o Jonathan Cohen. Bem-vindos à nossa análise. Mayim está sem palavras, então vou intervir aqui e dizer que isso é realmente um episódio diferente de tudo o que já fizemos no programa. Nunca conversamos com alguém que foi levado por alienígenas. Hoje sim. Nunca conversamos com alguém que se comunica com uma presença feminina de Deus e recebe mensagens dela que ele vai transmitir para a humanidade. Hoje sim. Nunca conversamos com uma pessoa convocada pelo Vaticano para ajudar a impedir um plano de assassinato do Papa. Hoje sim. Nossa convidada de hoje é Chris Bledsoe. Ela é da Carolina do Norte, é autora de UFO of God, a extraordinária história real de Chris Bledsoe. Em 2007, Chris teve uma experiência espiritual. A vida de Chris tomou um rumo incrivelmente inesperado. Ele testemunhou fenômenos aéreos não identificados e orbes luminosos enquanto estava no rio Cape Fear. E desde aquele dia, as experiências dele com uma variedade de fenômenos se intensificaram, incluindo uma habilidade de se conectar com o divino através da oração. Isso atraiu a atenção de investigadores de todas as agências de 3 letras que você possa imaginar. Eles deram depoimentos que apoiam suas afirmações. As experiências dele já foram apresentadas no History Channel e ele acredita que está em contacto e em sintonia com uma dimensão diferente da consciência com a qual todos nós somos capazes de nos conectar. Ele vai compartilhar a experiência dele, como isso mudou a vida dele e por quê. Ele acredita que foi escolhido, não apenas para transmitir as mensagens que recebe, mas também recebeu uma habilidade extraordinária de curar. Vamos conversar com ele pessoalmente. É uma honra receber no Breakdown Chris Bledsoe. Break it down. Estou feliz por estar aqui. UFO of God, a extraordinária história real de Chris Bledsoe. De fato, você tem uma história extraordinária. E, honestamente, gostaríamos que você nos contasse tudo. Então, nos diga onde isso começou. Bem, eu teria que voltar até a infância por causa disso. Do que foi implantado em mim desde criança. Então, no livro, eu escrevo sobre quando tinha 2 anos de idade e peguei fogo, e essas queimaduras estranhas nas minhas pernas e tal. Quando eu tinha aos 10 anos, levei um tiro de espingarda a queima-roupa nas costas, abrindo um grande buraco. Imagine uma criança nessa situação, foi uma experiência de quase morte. E depois várias outras coisas aconteceram que me fizeram acreditar, porque eram acidentes tão estranhos. Andei me quebrando, desabando, me jogando de 5 andares, e carros explodindo, carro novo, me colocou no hospital. Eu sempre achei que havia algo tentando acabar com a minha vida. E eu vivi desse jeito, pensando, sabe, estava tentando me pegar porque esses são acidentes realmente estranhos. E foi assim que tudo começou.
passar por uma experiência de quase morte aos 10 anos. O que você lembra? Bem, quando fui baleado, isso me lançou uns 3 ou 4 metros para frente, no chão da floresta. Deitado, sangrando, achei que ia morrer ali. Eles me levaram para o hospital. Foi um fazendeiro. Naquela época não tínhamos ambulâncias no interior. Então ele me encontrou na floresta com 2 outros garotos. Me colocou sobre o ombro, me colocou numa caminhonete Ford velha e me levou para o hospital, eu perdendo muito sangue. E quando eu recobrei a consciência, eu me lembro de ver a terra lá de cima, olhando para baixo, e era como se eu estivesse flutuando no espaço, em pé sobre... Eu me senti como surfista prateado. Ele voa por aí em uma prancha de surf. Eu me senti assim no espaço, e voltar para o meu corpo foi a coisa mais miserável que você pode imaginar, por causa daquele ferimento. Mas tudo começou com tragédias. E eu acho que tudo isso teve um papel no que realmente aconteceu. Eu me casei com minha esposa hoje. Nós estamos casados há 44 anos, este ano em junho. 4 filhos, construindo casas, 100 por ano ou mais, 130 por ano. O maior construtor, um dos maiores do estado, construtor independente, e de repente aconteceu o desastre do World Trade Center. E estando em Fort Bragg, uma cidade militar, era muito difícil vender uma casa, e eu estava gastando 100 mil por mês em juros e despesas. E 5 anos depois, eu não tinha nada, eu estava quebrado. E eu não conseguia nem alimentar meus filhos. Tive que solicitar merenda gratuita para eles. E então porque eu sofria muito com Crohn, eu tive doença de Crohn por 18 anos. E eu estava no meu limite. Eu estava clamando a Deus. Eu preciso de ajuda, o que eu faço? E por acaso eu estava pescando no rio Cape Fear com meu filho e mais 3 caras. Estamos fazendo isso porque saímos da cidade e este é meu primeiro trabalho em 2 anos, desde que comecei a me recuperar. E eles queriam comemorar o fato de não precisar sair da cidade. Então, eu os levei para pescar. E foi aí que tudo começou. Eles estavam no rio pescando. Na verdade, ainda era dia. Eram 5:10. Então eu fui levado, em plena luz do dia. É como a maioria dos relatos de abdução. As pessoas se lembram em sonhos ou acordam com uma marca. Eu caminhei até um milharal com 2 bolas de fogo de 12 metros, brilhando na minha frente, às 5:10. E eu fui me esconder e tentei me esconder daquilo. Porque eu sou piloto comercial, eu sabia que o que eu estava vendo não era daqui. Então eu me virei para fugir, depois de observar aquilo por 10 minutos, me escondi, achando que estava me escondendo dessa coisa, certo? Tinha algum som? Não, havia 2 bolas de fogo vermelhas, flamejantes, de cerca de 12 metros de diâmetro, girando em movimento horário. E eu fiquei observando por alguns minutos, escondido. Me virei para correr de volta até onde meu filho estava no rio, porque eu estava preocupado com eles. Ao me virar, uma terceira surgiu acima de mim e desceu rápido à minha frente. 4 horas depois, apareci caminhando até a fogueira. Sem saber o que ocorreu nessas 4 horas. Deixa eu voltar um pouco e contar desde antes de eu sair. Nós chegamos ao rio às 2:30. Então eu não sou muito de pescar. Eu disse, vou entrar na floresta e procurar um cervo. Talvez eu possa sentar perto de uma árvore. Eu estava muito confuso, pensando, me perguntando, o que eu faço? Sabe? Saí da floresta por volta das 4:15. 4:20. Verifiquei como eles estavam, porque já estava escurecendo na floresta. O sol se põe às 5:30 em janeiro, e a copa das árvores é bem escura. Então eu saí, fui até onde eles estavam. Perguntei, querem ir para casa ou pescar mais? Eles, vamos pescar, acabamos de chegar. Eu respondi, bom, vai esfriar essa noite. É melhor a gente acender uma fogueira. Então a gente andou pela pequena área gramada e pegou bastante madeira morta. 10 minutos depois das 5, já tínhamos a fogueira acesa. Olhei meu relógio. Eu disse, vou até o portão. E procurar animais selvagens. Não era minha intenção. Só queria caminhar e pensar. Cheguei lá em cima e vi 2 bolas de fogo.
A terceira apareceu, e quando percebi, eu estava andando em direção ao fogo onde esses caras estavam. E eu estava a uns 50 metros de distância, andando. Saí da escuridão sem ser visto, pois não tinha lanterna. Mas eu podia vê-los ali em pé, olhando para uma fogueirinha. Era uma fogueira grande. Assustei eles de verdade. Saí da escuridão, falei e eles pularam, perguntando onde eu tinha estado. Eu respondi: como assim? Eu só estava lá no campo. Ele disse: não. Onde você estava? Eu disse: eu só estava lá no campo, faz 20 minutos. Eles disseram: não, você ficou fora por 4 horas. Eu não conseguia acreditar de jeito nenhum. Percebi que Chris Christiana não estava lá. Ele estava comigo. Então eu entrei em pânico. Fugi. Disseram que fomos ao bosque onde estive mais cedo, no fim do beco sem saída. Ele me procurou lá enquanto 2 de seus homens pegaram minha caminhonete. Foram até lá me encontrar e uma pessoa ficou na fogueira. Quando voltei, o Júnior não estava lá. Disseram que ele estava desaparecido havia 2 horas. Ele saiu a pé para te procurar e também não o encontramos. Só conseguia pensar nisso. Ele está perdido nessas matas enormes. Ainda penso que só passaram 20 minutos. Só isso. Fui embora. Nem fiquei 3 minutos na fogueira com eles. Percebi e corri para o fundo do beco sem saída. Estou gritando por ele. E eu ouço ele se mexendo nos arbustos. E o que aconteceu foi que ele se enfiou debaixo daqueles arbustos para se esconder. Porque o que ele tinha visto era... Quando ele estava me procurando, os caras estavam indo na caminhonete. Ele podia ver bem uns 400 metros pelo caminho, até onde ele virava à esquerda, certo? E bem no final desse caminho, ele viu 2 pequenas bolas vermelhas de luz saírem de um lado e atravessarem a estrada para o outro. Ele pensou que poderia ser militar, pois usam lanternas vermelhas, e era isso que parecia, 2 pequenas lanternas vermelhas. E ele subiu, contou para um dos caras na fogueira, que viu isso e tentou mostrar, mas ele nunca percebeu. Então voltou para onde estava. Quantos anos ele tinha nessa época? 17. E, ao retornar ao local, viu que eles saíram da floresta e voltaram à estrada pelo rio. Então começaram a vir na direção dele. Essas 2 pequenas bolinhas de luz, mais ou menos do tamanho da sua mão, descendo pela estrada. Elas chegam a uma distância de uns 5, 6 metros dele e não são bolas de luz. São olhos brilhantes. Cada um parecia um só, mas quando chegam perto o suficiente, são 2 olhos redondos e vermelhos brilhando. E eles tinham cerca de 1 metro a 1,20 m de altura. Pequenos seres translúcidos e brilhantes. Eles parecem pretos no escuro se não estiverem brilhando, porque são translúcidos. E os olhos deles são redondos. De qualquer forma, isso assustou muito ele. Ele não conseguia falar, não conseguia emitir nenhum som. Ele não conseguia gritar, totalmente paralisado. Eu o encontrei. Aqueles seres ainda estavam lá quando me aproximei dele, pois ele podia vê-los. Isso quebrou o que faziam com ele. Eles o haviam paralisado. Ele não conseguia se mover. Esse é um dos motivos pelo qual isso o traumatizou tanto. Esse é o seu filho que está conosco? Sim, ele saiu do... Hoje é a primeira vez que ele fala sobre isso publicamente em 20 anos. Ele sai de lá e está em choque. Os olhos dele estão enormes. E eu estou preocupado com ele. E ele perguntou: por que você me deixou, pai? Eu disse: eu não deixei você. Só fiquei fora por 20 minutos. Ele insistiu: não, você ficou fora a noite toda. E ele estava em choque. Os olhos enormes. Ele está tremendo. Arrasto de volta a fogueira a cerca de 50 metros. Até a margem onde eles estão de pé. Agora eles estão surtando porque estão me ouvindo falar sobre bolas de luz e ouvindo Chris Jr. falar sobre criaturas brilhantes, olhos vermelhos brilhando. De repente, um dos caras do grupo grita e a gente olha para cima. E aí tem tipo 8 ou 9 estrelas se juntando e elas estão brilhantes como Vênus e começam a se mover. E 3 delas pousaram na nossa frente. A cerca de 70 metros do outro lado do rio, lá na margem. Então temos 3 bolas de luz brancas brilhantes de 12 metros, pulsando como a luz de um soldador, paradas do outro lado do rio. Agora, o rio tem uns 45 metros de largura. Elas estão logo ali, na margem.
Eles perceberam em um segundo que o que dizíamos era verdade. Eles pularam na minha caminhonete. Eu tinha uma Ford F-150, 4 portas. Deixamos varas, deixamos as caixas térmicas, deixamos tudo lá. Saímos dali voltando em direção ao portão, certo? Bem, um dos caras começa a gritar o mais alto que pode, olhando para trás, e lá vem eles. Essa bola vermelha de luz, um desses seres, vinha logo atrás de nós, perseguindo a caminhonete enquanto saíamos dali. Não vi, mas eles testemunharam. Chegamos ao topo da colina. Cruzamos o topo daquela colina, quase voando naquela estrada de terra lamacenta. Assim que chegamos ao topo da colina, pisei no freio, porque estavam lá, os mesmos orbes que me levaram 4 horas antes. Eles ainda estavam lá. 2 deles. O terceiro que me pegou está agora no chão, em frente à minha caminhonete. E não era mais um orbe, era um tic-tac. Isso fez o governo dos Estados Unidos se envolver comigo desde então. Explique o que é isso para as pessoas que não sabem. Bem, você sabe, houve o relato do piloto David Fravor na costa da Carolina do Norte. A Marinha estava rastreando esses tic-tacs. Eles pareciam uma bola de futebol americano, ou um ovo de lado, ou um tic-tac, um comprimido, mais ou menos. E o mais louco era que eu sabia, eu sou construtor, certo? Designer. Eu sou bom em calcular comprimentos observando as coisas. Conto os quadrados no chão e nas paredes. Assim, soube que aquilo tinha 45 pés, porque a cauda estava numa vala de um lado da estrada e o nariz na vala do outro. Então, eu sabia. E esse foi o ponto-chave quando relatei que essa coisa emitia um brilho branco e parecia uma pílula ou uma bola de futebol americano e tinha aquele comprimento. A CIA, o autor do prefácio do meu livro, ele é o diretor de operações. Ele disse que viu esse relatório no dia em que eu fiz e falou, bingo! É aí que o tic-tac levou alguém. Eles estavam rastreando essa coisa há muito tempo, mas ela veio e me levou, em plena luz do dia. E eles estavam rastreando isso a 100 quilômetros de onde eu estava sentado. A costa estava tão perto assim. E isso começou toda a história com a NASA e tudo mais. Naquela época, qual era o seu entendimento? Você cresceu achando que existem alienígenas? O que você pensava naquela época? Bem, lembre-se, eu era um construtor, construía 100 casas por ano e fazia isso há 20 anos. Tinha um império, 400 funcionários, 4 filhos em casa e sem pensar nem um pouco em alienígenas ou qualquer coisa assim. Era sobre criar filhos e construir 2 casas por semana, completas. Pense nisso, eu estava completando 2 casas toda semana. Você é um Por cara mês. ocupado. Então eu não pensava nessas coisas. E quando tudo aconteceu, e sendo piloto comercial, eu também voava muito. Então, eu nunca tinha visto isso de um avião. Nunca tinha visto até então. Isso. Exceto uma outra vez, eu não tinha certeza do que estava vendo. Mas dessa vez, eu tinha certeza. E isso me curou da doença de Crohn. Eu tinha doença de Crohn, e naquela noite isso tirou completamente de mim, me curou, e não há nenhum vestígio dela. Quando você disse que o terceiro desceu e te levou, Sim. você se lembra como foi esse processo? Foi um feixe de luz? Em que momento sua memória passa de estou com medo dessas coisas para agora estou sendo devolvido? Bem, eu não sabia que estava sendo devolvido. Eu não sabia que estava sendo levado. Só sei que passaram 4 horas. Mas depois, um ano trabalhando com o Dr. Michael O'Connell, de Harvard. Ele era um renomado... Ele foi treinado por John Mack em hipnoterapia e começaram a trabalhar comigo. Comecei a lembrar de algumas coisas. E basicamente o que aquele orbe fez era um orbe que parecia um orbe quando estava, você sabe, brilhando, mas era um tic-tac. Ele veio sobre mim completamente em questão de segundos. Estava bem em cima de mim. E eu olhei para cima e parecia uma luz girando, se dobrando sobre si mesma, quase como cristais. Foi isso que parecia, embaixo daquela coisa. Então, em seguida, eu percebi um barulho.
quase como o som de um aspirador de pó. E então eu estou em um quarto escuro, que é redondo. Eu sabia que era redondo porque eu simplesmente senti e podia ouvir minha respiração ecoando ali, bem ali dentro. Então começa a clarear lá dentro. A luz começou a recuar. E sim, então eu comecei uma visita virtual pelo tempo que eles me deixaram lá. Uma visita de quê? Da Terra. Eles me levaram para o Egito. A primeira coisa que me mostraram foram as pirâmides em o templo de Hathor. E sim, a esfinge. E eles começaram a explicar as coisas. Eles me levaram para algum lugar no meio oeste e estavam detalhando as coisas que eu estava vendo, apenas plantando essas coisas na minha mente. Uma das coisas sobre as quais escrevi, não posso verificar, mas relatei isso para a NASA. E isso realmente chamou a atenção deles quando contei isso para eles. Eu disse, sabe, e aquilo era um tour virtual e eu estava vendo todas essas coisas. Mas uma coisa estranha foi, nós fomos para Marte. Ao pousar em Marte, descemos e vi criaturas peludas, parecidas com um pé grande, vindo em minha direção. Eles se sentaram, olharam para mim e ele falou, assista ao filme John Carter. E isso veio diretamente de alguns chefes da NASA. E assista se você ainda não viu. Eu não vi. Talvez essas coisas venham de outro lugar, por portais. Porque é disso que esse filme trata. Algo chamado Turn. E eles conseguem estar em Marte, entrar em uma caverna e sair dela já na Terra. Ainda não achamos evidências de que Marte possa sustentar vida assim. Não digo que seja impossível, Certo, mas só para. Do ponto de vista científico, sabe, nós não encontramos, sabe, um ambiente que permitiria uma criatura da classe dos mamíferos, por assim dizer, posso dizer ou talvez que não seja sei mamífero. se é real de verdade. Certo. Foi uma visão que eles me deram lá. E isso despertou o interesse dos principais cientistas da NASA, a ponto de eles começarem a me contar sobre John Carter e portais, e como é totalmente possível que coisas possam estar vindo através de portais para cá. Qual é o seu entendimento sobre portais? Bem, eu já vi um. Na minha experiência com a moça, ela saiu de um. Tudo que eu sei é que quando ela chegou em 2012, havia isso. Uma rajada de vento atingiu a árvore à minha frente. Eu observava um grande carvalho, que de repente pareceu sumir, com seu centro se abrindo. E era um buraco negro. E desse buraco negro saiu um vento que me empurrou para trás. E enquanto esse vento me empurrava para trás, essa vaca, ou touro, passou por cima de mim. E eu podia ver as estrelas lá em cima, através daquilo. Foi quando a senhora apareceu. Foi quando tudo mudou. Então, quantos anos depois, então você teve essa primeira experiência, que obviamente foi testemunhada por várias outras pessoas e impactou o Júnior significativamente. Em que ano foi isso? 8 de janeiro. Então, o que acontece entre isso e 2012? O que acontece com a sua visão de mundo? Você era um homem de fé, Sim, certo? sim. O que você começa a construir para tentar entender o que acabou de vivenciar? Bem, essa é uma ótima pergunta. Porque os primeiros 5 anos que eu escrevo no meu livro, eu chamo de 5 anos de inferno ou escuridão, certo? 5 anos de escuridão, sem usar aquela outra palavra. E o motivo é... Eu era um cristão dedicado, cresci no pentecostalismo, cresci em uma igreja batista e me casei com uma garota pentecostal. E não estou falando só daquela igreja comum da esquina. Estou falando dos líderes da conferência, da família dela. Eles vieram da conferência inteira, de toda a Carolina do Norte. Então eu tinha isso diante de mim, em vez de só uma igrejinha local ali na esquina, certo? Então o que aconteceu foi que eu cheguei em casa no dia 8. Na manhã seguinte eu acordo. Eu não tenho mais Crohn. Eu não tenho mais doença nenhuma.
E eu tomei remédios por 18 anos, por causa de Crohn severo. Você percebeu isso acontecendo já na manhã seguinte? Eu tipo, sabia, eu alguma sabia. coisa está... Eu sabia. Como geralmente era a sua manhã? Quer dizer, eu tenho amigas com Crohn, então. Eu acordo e tomo todos os remédios que o médico me passou. E sinto como se fosse vomitar a qualquer momento. E você sente dor abdominal, entra e sai do hospital, do pronto-socorro, e eles anestesiam seu estômago com uma bebida ruim. Isso era todo o dia da minha vida. E eu acordo na manhã seguinte e minha mente ainda está presa no que aconteceu. E aí, já são 10 horas. Eu ainda não tomei meus remédios. Normalmente eu tomo assim que acordo, porque se você ficar um dia sem tomar, tudo volta. Demora 3 dias para normalizar. Às 10 horas, percebi que não tinha tomado meus remédios. E eu pensei, bem, hoje eu não estou sentindo essa sensação. Pensei, vou experimentar e talvez só tomar mais tarde hoje à noite. Esse é um grande experimento, pois pode haver grande retrocesso. Sim, sim. Você pode acabar no hospital. E naquela noite eu já estava me sentindo melhor. E desde então, nunca mais tomei outro comprimido. E fui para Chapel Hill. Fui ao meu médico, fizeram exames em mim, não encontraram nada e disseram que deve ter entrado em remissão. Você disse que alienígenas te levaram e agora está melhor. Então eles me mandaram para Chapel Hill para fazer um exame em mim, onde poderiam descobrir para onde foi. E não há sinal disso. Então eu soube naquele momento que aquilo com o que estávamos lidando me ouviu clamando a ele. E ele veio e me curou disso. Mas então o inferno começou. 5 anos de escuridão, pois ao voltar para casa e contar isso, imediatamente morando na Carolina do Norte, no cinturão bíblico, certo? Minha mãe, 85 anos, que Deus a abençoe. Ela vai à igreja 3 vezes por semana. Eu a amo. Ela não queria ouvir. Você brinca com o diabo. Então a igreja se envolve e eles começam a tentar separar minha família. Meus 4 filhinhos. Seu pai é louco e põe a família em risco. De repente, tudo isso está acontecendo. Batem na minha porta e é o pessoal do serviço social. Chamaram o serviço social. Alguém chamou. A escola estava interrogando meus filhos, perguntando se eu estava dizendo que estava mexendo com esse tipo de coisa. Então, ou as escolas, ou alguém da comunidade chamou o serviço social. Agora eu tenho que lutar contra o governo para manter minha casa e meus filhos. Meus filhos estão presenciando tudo isso comigo. Já a comunidade e as pessoas eram horríveis. O fenômeno tem sido incrível para mim por 20 anos. E compartilhei com 1000 pessoas nesse período. Nunca vi nada negativo sobre isso, só mais curas do que qualquer outra coisa. Mas são as pessoas. É a comunidade que era difícil de lidar. Quer dizer, é uma ameaça. Sim, passei 5 anos lidando com isso. Horrível. E pessoas se intrometendo na minha família e as consequências disso. Essas crianças não batiam de frente com eles, nem retrucavam. Mas eles vinham até mim e isso deixou a família extremamente unida. Então, meus filhos, todos eles estão em contato. E eles tiveram que romper o vínculo com a igreja. E quando eu digo a igreja, eu ainda sou uma pessoa muito espiritual. Eu amo minha fé. Estou mais forte agora do que jamais estive. Porque quando eu oro, isso vem. É assim que acontece na oração. Eu faço uma oração e aí vem as luzes. As pessoas dizem, você brinca com o diabo. Eu respondo, orar a Deus traz o diabo. Então todos deveríamos parar, certo? Isso, e eles não sabem como lidar com isso. Muitos não sabem responder essa parte, mas é assim que ocorre. Então, 5 anos depois de eu ter sido espancado até ficar em frangalhos, e lembre-se, eu era Richard Dreyfuss. Quando isso veio e me levou, eu era exatamente como ele. Eu não conseguia não contar. Eu fazia montanhas de purê de batata na mesa da cozinha, como ele. Ele era obcecado por isso. Eu era assim. E... Você sentiu que estava enlouquecendo? Não. Não, de jeito nenhum. Eu sabia o que aconteceu comigo. Fui curado. Vi isso de dia e continuo vendo todos os dias. Ainda vem para minha casa. Todos os dias. Todos os dias ele entra em casa. Pequenos seres sombrios andam. Minha esposa já viu. Se eu não procuro o fenômeno, como aconteceu recentemente,
LA, chovia à noite. Eu não saía há uma semana, porque chovia todas as noites. Então falei para minha esposa, agora moramos numa cabana pequena, em 6 hectares, num lago particular. Pequena, então isso significa que estamos numa sala de estar de 3,5 por 3,5 metros, e ela está sentada mais perto de mim, em um sofá, e eu estou no outro. Eu disse, vou sair para ver se dá para observar o céu. Pausa a TV, abro a porta, passo por ela, saio e está nublado. Eu volto. E ela disse, Quando você saiu, essa esfera verde surgiu sobre a sua cadeira. mais ou menos desse tamanho, ela ficou faiscando e crepitando, emitindo um som elétrico. E então, puf, O cômodo se enche de luz verde. os vemos voando pelo meu quarto, atravessando as paredes. Isso é constante. Anteontem à noite, liguei para minha assistente Casey. E eu saí por 5 minutos e liguei para ela. Eu disse, Casey, vamos para o contato de manhã. E falei, deixa eu desligar para poder filmar esses orbes para você. Então eu desligo enquanto estou falando. Pego meu celular e esse orbe desce do céu, passa pelas árvores bem na minha frente. E eu estou filmando para ela. 4 ou 5 outros ligo de volta para ela e envio para ela. Isso vai me encontrar. Se não procuro, isso me procura. Sempre. A gente pode ver isso? Se você quiser. Sim. Eu vou vir aqui e te levar para algum lugar em um cânion escuro e garanto que você vai ver alguma coisa. Pelo menos, eu Sim. acho que consigo. Quando você pensa na sua infância, né, e em todos os desafios que você teve, e essa sensação de que parecia que algo estava tentando te machucar, como isso se relaciona, ou será que se relaciona, com o que acabou acontecendo com você? Bem, eu acho que o fenômeno entrou na minha vida quando eu era pequeno, sabendo que um dia eu seria aquele que contaria a história. E que toda vez que Quando alguma luz brilha sobre você, a escuridão vem atrás de você. Então é nisso que eu acredito. Sempre tentou me impedir de fazer o que estou fazendo agora. E o que eu estou fazendo é mudar a consciência, porque por 20 anos, eu venho dizendo, desde o primeiro dia, falei ao MUFON e ao governo quando vieram, eram anjos. Eles não são alienígenas, eram anjos que vieram. Eles me curaram, eles me ouviram, eles escutaram minha oração. Então você lê sobre curas no livro. Esse garotinho, numa linda família judaica em Washington, D.C., se eu dissesse quem eles eram, você saberia quem são, porque o avô dele era de Hollywood. Um cara muito famoso. Um garotinho estava morrendo de uma doença do DNA mitocondrial. E o presidente Obama tinha realizado o desejo dele do Make-A-Wish, certo? Então eu voei para Washington, D.C. e simplesmente não consegui ir à formatura dele na faculdade durante o Dia das Mães. Eu perdi isso. Então ele passou de estar morrendo aos 8 anos, dos 9 e 10 anos até agora, quando se forma na faculdade. Veja, ele foi curado de uma doença incurável, uma doença do DNA mitocondrial. Foi isso que você fez com ele, ou seja, conseguiu... Bem, Eu não fiz isso. Foi outra coisa que fez isso. Eu só fui levado para Washington, D.C. e fui até ele e o abracei. 30 minutos após eu sair, a mãe dele me ligou, dizendo que ele estava comendo 2 pratos de comida. E agora ele acabou de se formar na American University em inteligência. então tivemos esses 5 anos em que você estava constantemente vendo outros orbes, outras luzes. E, sabe, o que acontece em 2012? 2012 foi o fim desses 5 anos, certo? Onde eu fui espancado até ficar em frangalhos. Basicamente, esse meu lado Richard Dreyfuss foi tão massacrado pela comunidade que eu me rendi. Eu simplesmente saí naquela noite, quando minha filhinha chegou da escola, com lágrimas nos olhos, e as pessoas na escola zombando do pai dela. E 3 garotos de 15, 16, 17 anos, tentando sair, aprender a namorar garotas e vivendo as partes mais importantes da vida deles. Agora todos estão rotulados. O pai é maluco. O pessoal dos OVNIs, então, eles zombaram deles. Isso afastou todos os meus filhos e tudo mais. Então, assume isso como culpa minha, pois fui eu quem fez. Nunca deveria ter contado. Era melhor ter ficado calado. Então eu saí lá fora
na Páscoa de 2012. Era sábado à noite de Páscoa. Eu olhei para o céu e disse, obrigado por me curar. Mas você arruinou a minha vida. Você não destruiu só a minha vida, mas também a dos meus filhos. Por que fez isso comigo? Por quê? Eu falava sério, estava com raiva. Disse, nunca mais falo nisso. Mas colocaram isso na minha cabeça. É só o que você tem, sua vida é contar isso. Eu era Richard Dreyfuss, tenho que contar. Nada mais importa, certo? Então eu disse isso, e às 3 horas da manhã, depois que fui dormir, ouvi um barulho. Uma voz disse, levante-se. Era uma voz masculina, e eu despertei. Acordei de um sono profundo ao ouvir algo no quarto. Falei, ouvi isso? Quem está aqui? Quando percebi, eu já estava do lado de fora. Eu me vesti completamente, fui direto até o canil. E o que eu não te contei antes sobre aquela parte do evento, quando aquilo me seguiu até em casa, em 07, aquilo realmente me seguiu até em casa. Foi então que tive contato com esses seres. Naquela noite, aquilo me levou de volta para o mesmo lugar, quando esse portal se abriu, esse buraco na minha frente. E desse buraco saiu um vento e uma vaca que passou por cima de mim. Eu podia ver estrelas dentro dele. Então eu caí de costas porque aquilo passou por cima de mim. Bum, caí nas folhas. Eu rolei, então estou olhando para ver para onde aquilo foi. Estou me levantando para correr, certo? E não tinha vaca nenhuma lá. Tinha uma mulher. Ela estava mais ou menos à distância entre mim e você, talvez até mais perto. Ela estava a 2 metros de mim. Ela era a coisa mais bonita que eu já vi. Ela usava um vestido branco que ia do pescoço, com uma gola, sem abertura nem nada. Ia até aos braços dela aqui. E as mangas eram drapeadas. E parecia com dobras romanas, não pregas. E ia até ao topo dos pés dela. O vestido dela ia. Ela media cerca de 1,30 m ou 50 m, mas flutuava acima do chão. De joelhos, os pés dela ficavam perto do meu queixo. Eu a olhava de baixo para cima. E ela se inclina assim para mim e diz, você sabe por que eu estou aqui? E eu sabia por que ela estava ali, porque naquela noite eu tinha brigado com esse cara e disse que nunca mais falaria sobre isso. Então eu sabia que era por isso que ela disse aquilo. Ela disse, esse é o seu fardo. Você deve carregar. E se você fizer isso, eu sempre estarei com você. E vou permitir que você compartilhe nossa presença publicamente, na televisão, com as pessoas. E com testemunhas. Ela me disse isso. E eu estava tentando filmar isso por 5 anos, todas as noites, para provar para a comunidade que eu não era louco. E toda vez que eu pegava uma câmera, ela fritava a minha câmera. Eu ainda tenho câmeras cujos sensores foram fritados. E não deixava, desaparecia antes que eu pudesse apertar o botão do obturador. Isso era parte do que eu gritava ao céu. Estou tentando provar que estou certo. Você destruiu minha família, meus filhos. Você não me deixa compartilhar isso. Mas ela disse, se você fizer isso, deixo você compartilhar nossa presença. E a partir desse momento, eu comecei a acumular no meu celular. Agora tenho 22 mil fotos e vídeos no meu celular. E tenho discos rígidos cheios de coisas. E tudo começa em 2012. E foi aí que o governo realmente se envolveu, porque eles queriam saber sobre a senhora, quem ela era, o que ela tinha a dizer. O Vaticano se envolveu. Como o Vaticano se envolve? Eles ainda estão envolvidos, de certa forma. Dr. Diana Pasulka. Nós conversamos com ela. Diana é uma vizinha. Ela mora em Wilmington, na Carolina do Sim, é Norte. verdade. Eu não tinha pensado nisso. Eu morei em Wilmington a maior parte da minha vida. Meus filhos, alguns deles, um dos meus filhos, ainda mora lá com meu neto. Então, nós sempre estivemos lá. Ela veio me procurar. Ela queria conversar, pois soube da minha experiência. E foi aí que tudo começou. Foi aí que ela conheceu, eu apresentei ela a um cientista da NASA chamado Tim Taylor. Ela não queria conhecê-lo, ela tinha medo dele, mas já tinha trabalhado com ele em pesquisas com células-tronco. Atuei 2 anos com engenharia reversa de eletrônicos. Por fim, apresentei os dois e ela escreveu sobre ele. Nunca falaria publicamente, mas agora não ligo mais. Ela tem medo de dizer o nome dele, mas eu não me importo. Eu falo o nome dele quantas vezes for preciso. Mas eu trabalhei com ele por muito tempo.
Bem, muito do que conversamos com a doutora Pazoka, sabe, foi sobre isso. Sabe, como seria reinterpretar a possibilidade de vida alienígena como algo parecido com o que os profetas bíblicos experienciaram, certo? Tipo, como seria dizer? Estavam lá, sabe, seres que, sabe, na época bíblica, há milhares de anos, eram chamados de anjos. Na verdade, há diferentes tipos de anjos. Bem, isso O significa hebraico apenas mostra isso. mensageiro. Bem, há diferentes tipos de anjos também. Certo. O hebraico indica diferentes funções que eles desempenham. Mas isso te ocorreu como uma forma de unir a fé na qual você foi criada com a sua experiência. Com certeza. Se alguém tem um PhD honorário, eu tenho 3 em estudos religiosos. Porque não foi só a Diana. Todo estudioso de religião do mundo já me ligou querendo saber sobre essas coisas, certo? E isso me deixou de queixo caído quando aconteceu. Eu estava rezando. E os OVNIs apareceram. Por isso escrevi meu livro, UFO of God. Rezo para Deus e os OVNIs surgem. Pense nisso. Eles me curaram. Eles me abençoaram e curaram outros. Passaram por uma doença grave. Então, é alienígena? Eu venho lutando com isso todos esses anos e não estou rotulando. Sabe, deixo as pessoas decidirem por si mesmas, mas eu observo esse padrão há 20 anos. Ninguém mais tem isso. Por 20 anos, eu disse que havia seres espirituais que eu acredito serem anjos. Fui ridicularizado e praticamente expulso de lá. Fui zombado pelo pessoal do mundo dos OVNIs. Fui zombado pela igreja, por todo mundo. Então, eu fiquei no meu próprio canto, quando, nos últimos 3 anos, de repente, isso mudou. E passaram a dizer que o Chris estava certo. É espiritual. Pode ser alienígenas, demônios, anjos ou qualquer coisa. E agora temos todos esses especialistas que são especialistas nisso. E eles têm 3 anos de estudo sobre isso, certo? Eu tenho 20 anos de interação intensa com isso. E posso interagir com isso junto com você, se quiser experimentar. Quer E os padrões são apenas sim. uma oração que os traz. Então, Eles são extraterrestres? eu acho que eles sempre estiveram lá. Eu acho que eles provavelmente nos criaram ou cuidam de nós como cuidadores, mas não sei o que eles são. Eu só sei que eles existem. Vejo isso de outro modo e falo sobre consciência de forma diferente da maioria. É um computador que vai criar o que você quiser e te entregar. Então, se você quiser, por exemplo, você quer ver triângulos, nós saímos. E é nisso que você foca. E é isso que você vai conseguir. Você quer ver discos voadores? Se você focar nisso, é o que vai conseguir. Mas o que você está conseguindo aí? Sabe, se você quiser ver orbes de luz que escutam seus pensamentos, é isso que você vai conseguir. Mesma coisa com Kenneth Arnold. Em 1947, ele relatou essas formações em V que estavam voando, 6 ou 7 deles. Então ele disse ao repórter: eu vi esses chevrons voando ao longo da cordilheira das montanhas. O repórter perguntou como era, como eles se moviam. Ele respondeu: se você arremessasse um pires para quicar na água, ele se moveria assim. Então o repórter brincou: Kenneth Arnold vê discos voadores, certo? Então o que aconteceu? Pelos próximos 50 anos, isso saiu na agência AP e alcançou bilhões de pessoas. Durante 50 anos, todo mundo ficou olhando para discos voadores, e era isso que viam. Antes disso, no século XIX, eram navios, barcos com velas brilhantes. Histórias deles agarrando chaminés sobre Londres, Inglaterra, e arrancando o topo da chaminé quando o Mayflower passava voando, ou casas com janelas brilhantes. Esse é o fenômeno. É disso que se trata. Isso te dá o que você quer. Você só precisa pedir isso. Procure e você vai encontrar. Bata e essa porta será aberta. Então eu busco apenas a luz celestial. Eu não procuro pelo resto. E é isso que vem e está abençoando as pessoas. Mas se quisermos o diabo ou alienígenas ou algo assim, você pode conseguir isso também. É assim que isso é gerado e enviado para você. É interessante quando estamos falando sobre isso,
O que estamos falando é que existem entidades, por falta de uma palavra melhor, ou um sistema de consciência. Um sistema além da nossa experiência visual atual, certo? Com certeza. Um pouco. Com certeza. Um pouco 100%. extrasensorial. E isso cobre todas as possibilidades do que pode ser. Bem, imagine isso. Esta coisa bem aqui nós criamos, certo? Mas eu posso E você está pegar isso mostrando porque um telefone. tudo, toda a informação que os humanos conhecem está entre você e eu. Está flutuando no ar. Então eu posso pegar esse dispositivo e descobrir como fazer um bolo, construir uma casa, fazer um barco ou pavimentar uma estrada, certo? Está tudo aqui. Nós criamos isso. Mas quando Deus nos criou, isso aqui é um computador quântico. E o ar ao nosso redor tem todas as informações, incluindo seus pensamentos e os meus. E alguns de nós conseguem captar o que você está pensando. Porque estamos sintonizados nessa frequência. E é para lá que todos os humanos vão. Todo esse despertar agora é enxergar sem os olhos. Visão mental. Falar sem falar. Telepatia. E experimentar o mundo divino entrando no nosso mundo e manifestando coisas que queremos e desejamos. Então esse é o despertar. E tudo isso porque os humanos têm um poder além do que pensamos ter. A linguagem que você está usando é muito familiar para nós, sabe? Não só de pessoas que tiveram experiências de quase morte ou pessoas que estão em comunhão com outros planos, mas até mesmo astrofísicos, pessoas que estão dispostas a considerar esse entendimento de um plano de consciência ou, sabe, estar em contacto com um campo energético. Ou, sabe, a melhor maneira que eu consigo conceituar isso, sabe, é uma variação do que você disse, que existem pessoas sintonizadas em diferentes frequências. E assim como você poderia dizer, essa pessoa é muito boa com cavalos, ou essa pessoa é muito boa com idiomas, ou essa pessoa é muito boa com números. Essas são habilidades que, quando olhamos para textos tradicionais, não apenas nos textos judaico-cristãos, sabe, liturgia, mas para toda a prática religiosa, espiritual e também para as comunidades indígenas. Sabe, isso continua sendo meio que a forma como se fala sobre isso. Existe mais do que estamos vivenciando aqui, muito mais. E há pessoas que são abençoadas, certo? Com esse tipo de habilidade. Eu me pergunto se você já aceitou ou tem uma resposta para o porquê de você. Já me perguntaram isso inúmeras vezes. É uma ótima pergunta, quer dizer, eu poderia fazer isso? Ele poderia fazer isso? Tipo, algum de nós poderia fazer isso? Eu posso te ensinar. Que eu ensinei milhares de pessoas em 20 anos a sair e não ver. E isso vai aparecer na sua frente. Eu posso te ensinar isso, porque esse é o nosso dom. Fomos tão condicionados a achar que isso não existe, que fomos adestrados como cães. Em outras palavras, eu tenho um bichon, certo? Você sabe o que é um bichon. Aquele Nunca bichinho tive bobo. mas agora tenho. Aquele bichinho dorme nos meus pés toda noite. Ele quer meus pés, quer beijá-los e deitar neles. Eu fiz uma observação do céu em Wilmington no ano passado e uma senhora de Montreal veio do Canadá só para me encontrar. Minha esposa passeava com o nosso cachorro e Bichon a adorou. Tenho 2 desses. Ela perguntou, ele dorme nos seus pés? Eu disse, ué, como você sabia disso? Ela disse, quando os humanos os criaram, eles os criaram para o rei e a rainha da França para manter os pés deles aquecidos à noite. Então, como um humano conseguiu criar um cachorro para querer dormir nos pés de alguém? E todos eles ainda fazem isso 500 anos depois. Certo? Então, quando nós chegamos e a igreja primitiva começou, eles espalharam medo, dizendo que se você mexesse com essa luz, seria queimado na fogueira. Foi o que fizeram com todas as mulheres. Elas foram queimadas. As mulheres eram as maiores guerreiras espirituais. Os homens, com porretes, se enfrentavam e depois buscavam conselhos com a mulher oráculo na caverna. O que vai acontecer? Mas acabou se tornando, em vez de um exército, virou uma coisa religiosa. E eles expulsaram todas as mulheres e criaram a igreja e essa coisa masculina. E quando a senhora veio falar comigo, em 2012, ela disse, isso tem que acabar, porque o equilíbrio não é um equilíbrio, está desequilibrado. Então nós vamos voltar para este mundo e trazer o equilíbrio de volta, o feminino divino.
E estamos entrando na era de Aquário. E está escrito nas estrelas, e não há como parar o que está por vir. E foi isso que ela me disse. Eu vou voltar e vou trazer a paz. E vou expor toda a escuridão. Eu venho dizendo isso desde 2013, 2012. Então, por que você? Alguém precisava ser essa pessoa. Não sei porquê, mas não tem sido fácil. Tenho várias cicatrizes e dor no coração. Fui ostracizado, chamado de vigarista e de... Uma apóstata por milhares de pessoas toda semana. É constante. Mas sabe de uma coisa? Eu não me importo. Eu não me importo porque eu sei a verdade. Vejo essas pessoas como desinformadas e acho que um dia vão perceber. Hoje não levo mais para o lado pessoal, mas antes eu guardava tudo para mim. Qualquer mensageira, historicamente, especialmente da tradição do Antigo Testamento, as mensageiras eram frequentemente evitadas. Sim, Sabe, Moisés não queria ser uma líder. certo. Sabe, ela foi punida, né? E, sabe... E sim, os profetas, quer dizer, ninguém queria ouvir o que Ezequiel tinha a dizer. Certo, quer dizer, você está trazendo a desgraça. Você está trazendo o que acontece se a gente não, certo, curar. Existe uma escuridão, certo, que as pessoas não querem lidar, sabe? Bem, o dela sempre foi só luz. E essa É era isso que toda a você mensagem recebe, né? dela. Estamos trazendo a luz de volta para este mundo que o homem destruiu. E precisamos trazer o equilíbrio do feminino divino de volta para a humanidade. Então, Também há muitos interesses com incentivo para manter o status quo, onde o medo começou como forma de controle. ainda é. Se não pudermos te dizer o que Deus diz, então você saberá por si mesmo. E aí tem a questão de como justificamos conflitos geopolíticos ou o acúmulo de recursos, ou garantir que o dinheiro seja dado para nossa instituição em vez de outra. E essa história de quem tem o direito de falar com Deus... Isso é a coisa Sabe- mais ridícula de todas. Porque todos nós temos esse direito, não é? Não é? No fim, Deus está dentro de nós. Foi isso que ela me disse. O reino dos céus, ou Deus, está dentro de você. E você está conectado a isso através do seu cérebro e de todo o seu ser. E tudo que você precisa fazer é buscar. E isso virá. É simplesmente incrível como, quando você se conecta e isso passa a fazer parte da sua vida, isso te abençoa. É simplesmente a coisa mais incrível. Eu poderia te contar histórias de bênçãos em que tudo o que eu conseguia fazer era agradecer a Deus e dizer: foi o Senhor que fez isso. Exemplo. Brad Payton, diretor, me ligou. Chris, quero fazer um filme sobre você, ou alguém precisa fazer, mas você precisa de uma câmera nova. A Zion dela não é boa o bastante. Você precisa subir o nível. Eu disse, Brad, use essa câmera há 5 anos, toda noite. É difícil filmar isso. E você acabou de magoar meus sentimentos. Ele disse, só estou te falando. Ele mexeu tanto comigo que tudo que eu conseguia pensar era que eu precisava de uma câmera. Então, entrei numa missão. Como encontro uma câmera que veja no escuro e capte mais detalhes? Não é fácil de encontrar. Então eu liguei para um amigo aqui na Califórnia, um videomaker, cinegrafista. Eu disse, Steve, me ajuda, o que eu preciso? Então, por alguns meses, nós fizemos pesquisas e ele disse: esse é o modelo, essa é a lente, isso é o que você precisa. E ele fez uma lista para mim. Eu não contei para ninguém. A Páscoa chega. Foi 2 meses depois, na Páscoa. Sempre na Páscoa acontece mágica. Eu recebo uma ligação da sobrinha do Danny Sheehan. O Danny é muito envolvido com divulgação, certo? Ela me liga, Chris. O nome dela é Christina. Eu tenho uma amiga em DC, uma senhora muito generosa. Ela quer comprar a sua câmera para você. Eu disse, como assim? Ela disse, sim, ela quer comprar a sua câmera para você. Eu não podia acreditar, porque eu estava pesquisando há 2 meses. Então eu mandei para ela a lista que meu amigo Steve me deu 2 dias antes. E 2 semanas depois, essa senhora apareceu na minha casa com aquela câmera e mais 2. Ela me trouxe 3. Então, e tripés e tudo que eu precisava. Mas ela gastou muito dinheiro. E eu nunca contei para ninguém.
Tudo o que eu fiz foi pensar nisso, e simplesmente se manifestou. E tantas coisas assim acontecem hoje em dia. Vai além do pensamento. Vamos pausar aqui. Não perca a segunda parte da conversa com Chris Bledsoe. Vamos falar sobre por que ele acredita que a Bíblia está cheia de referências a OVNIs, o significado dos encontros que ele tem com a senhora e a conexão dela com a espiritualidade. Ele vai explicar como, em 2012, escreveu as informações que recebeu sobre a guerra com o Irã, que começou este ano. Vamos questioná-lo sobre OVNIs desativando instalações de mísseis nucleares e qual a mensagem por trás disso. Assim como sua história incrível sobre como salvou o Papa de uma tentativa de assassinato usando visão remota. E no final, ele até compartilha evidências em vídeo dos próprios orbes. É inacreditável. Ele também vai compartilhar sua incrível história de como usou a visão remota para salvar o Papa de uma tentativa de assassinato. Da nossa análise à crise que esperamos que você nunca tenha, até a próxima. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two.